Olá, vamos começar aqui com a apresentação do seminário de Amanda da Cruz, para falar sobre matemática, a parte de história, né? Do século XVIII e 19. Tudo bom? Sucesso. Obrigada. Enfim, boa noite. Eu vou falar sobre a matemática dos séculos 18 e 19, focando mais nas personalidades que viveram e contribuíram nesse período. Então, para começar, eu vou dar um contexto histórico que ele é extremamente importante para a gente compreender por como essas mudanças aconteceram, né? Foi um período muito marcante para a história da matemática. Então, esse século XVIII e XIX vai coincidir com a Revolução Industrial. Então, aí o século XVIII foi chamado de século das luzes. E é muito importante a gente levar em consideração a Revolução Industrial, porque com a automatização de muitos processos, né, inclusive a automatização da produção do papel, isso acabou barateando muito, né, esse material, o que facilitou a criação de novos jornais, novas revistas e folhetos de divulgação científica, né? E como a ciência estava tendo um grande êxito nesse período da Revolução Industrial, isso facilitou que a matemática ela fosse mais difundida, né? Ela acabou criando uma maior importância. E aí a gente vai ter também a autonomia da matemática enquanto ciência. Então, no século XVII e também no início do século XVIII, a matemática ainda é muito focada na resolução de problemas e voltada mais para problemas práticos do dia a dia. E aí, nesse período, a gente vai ver o crescimento da matemática como um estudo teórico, uma fundamentação teórica. Nesse período, a gente vai ter também a criação das grandes academias. Eu vou citar especificamente a criada por Leibniz, que foi em 1700, mas a Royal Society, que é a que Newton teve grande contribuição, já existia no século 17, né? Mas aí, a partir do século 18, se criaram várias academias aí, que eu não vou citar aqui. Bom, então eu vou começar citando já os irmãos Bernoulli e Euler, que tiveram aí grande influência no século XVIII. Eu vou começar pelos irmãos Bernoulli, porque eu acho importante a gente falar sobre a forma como Leibniz ele divulgava o trabalho científico dele. Então, Newton, ele tinha uma certa resistência em divulgar e publicar os seus artigos científicos, ao contrário de Leibniz, né? Leibniz, quando ele propôs, né, o cálculo integral, ele fez muito esforço para conseguir, enfim, divulgar esse trabalho científico dele, e inclusive por meio de correspondência. E alguns desses correspondentes eram os irmãos Jean e Jacques Bernoulli. E isso é muito importante porque esses irmãos, eles não eram da matemática no início. Na verdade, acho que Jacques, se eu não me engano, ele estudava teologia, e o Jean Bernoulli, ele estudava medicina. E foi a partir das correspondências de Leibniz que eles se interessaram e acabaram entrando na área da matemática. O que foi extremamente importante, porque ambos contribuíram muito para a matemática. E uma parte que eu achei particularmente interessante foi das correspondências do Jean Bernoulli com o Marquês de L'Hôpital. E nessas correspondências, né, o Bernoulli, ele compartilhava descobertas, né, estudos que ele tinha com o L'Hôpital, e permitiu que ele publicasse, né, esses achados do Bernoulli, caso o L'Hôpital publicasse por Bernoulli. E aí uma curiosidade interessante é que a regra que a gente utiliza hoje, né, a regra que a gente chama regra de L'Hôpital, que a gente usa no cálculo, na verdade, ela foi desenvolvida por Jean Bernoulli. Então, o primeiro livro que L'Hôpital publica, ele é inspirado nas correspondências que ele teve com o Bernoulli. Não só isso, né, como o irmão dele também, o Jacques Bernoulli, ele introduz
o termo integral, então a gente utiliza ele que, no caso, foi o percussor a utilizar esse termo de integral no lugar de somatório. E também tem tem um problema muito interessante, que na verdade foi um desafio que foi feito por vários matemáticos, mas que foi ele, o Jean Bernoulli, foi um desafio proposto pelo irmão, que eles eram muito competitivos entre si, e que foi, acho que era da braquiostócrona, é isso? Mas, enfim, era um desafio, eu esqueci o nome, mas o desafio era para encontrar qual o caminho mais rápido entre dois pontos, sendo um acima do outro. E aí é importante frisar que caminho mais rápido não necessariamente o mais curto, né? Então, o Jean Bernoulli, ele consegue encontrar, né, essa curva que é o caminho mais rápido entre de um corpo para chegar de um ponto a outro, no caso, dados dois pontos distintos A e B, com A acima de B, qual seria a distância mais curta para um corpo saindo de A com velocidade constante, ignorando qualquer atrito, para chegar até B. Então, aí eles encontram, né, que essa curva é uma cicloide, e isso é extremamente importante porque acaba indo para o cálculo das variações. Bom, e aí a gente vai ter uma personalidade, mais uma personalidade muito importante aqui, que é Euler, que foi, como eu coloquei aí no slide, o matemático mais produtivo ali, né, da sua época, ou considerado até o mais produtivo da história. E é interessante a gente saber que Euler, ele era aluno do Jean Bernoulli, e o Bernoulli, ele viu, né, que Euler, ele percebeu que Euler tinha grande talento e custeou ali, ajudou ele a se desenvolver. Então, assim, Euler, ele teve contribuições originais em diversas áreas da matemática que existiam na época dele, inclusive a gente até no ensino fundamental já tem contato com Euler na geometria espacial, e ele também foi responsável por formalizar alguns termos na matemática que a gente usa hoje. Aí no slide eu coloquei, né, o termo de Peake, e não foi ele que criou, mas ele ajudou a formalizar a utilização. A constante de Euler, com a letra E, o I como a unidade imaginária, também formalizar o nosso escrito, eu acabei não colocando, mas do f de x como sendo a função, né, a notação para a função. Então, dentre outras contribuições, né, claro, que ele teve, mas essas partes da nomenclatura eu acho que é bem importante a gente frisar. Bom, fazendo aqui um salto no tempo, né, agora a gente vai para a escola francesa, né, vamos falar um pouco sobre a escola francesa. E aí eu acho bem interessante a gente colocar, né, que a França, ela viveu nesse período a Revolução Francesa. Então a gente teve aí também a criação dessa École Polytechnique, que é uma escola que foi extremamente importante porque a ciência era muito valorizada, inclusive atraiu muitos estudiosos para lá e que fez com que a França se tornasse de fato um epicentro ali na vanguarda da Europa de produção de conhecimento. E aí, nessa École Polytechnique, a gente vai ter o quê? Que os professores, eles precisavam também, não só lecionar, mas precisava criar, como que eu posso dizer? Mas também existia um incentivo à criação de projetos científicos. Então, eles também tinham que escrever artigos, e nessa escola também, esses artigos eles eram trabalhados com grupos seletos de alunos, então com seletos de alunos de alto nível. Então a escola ela teve ali muita influência já nos primeiros anos da sua existência, né? E ali na França a gente vai ter D'Alembert, que é uma figura extremamente importante aqui, porque ele vai questionar o infinitésimo que já era usado ali por Newton e Leibniz. E aí eu acho muito importante a gente falar aqui de uma coisa, porque D'Alembert, ele defendia o limite, o uso do limite, como a gente conhece, como sendo a metafísica do cálculo. E é importante fazer esse paralelo, porque assim, lembra que eu falei no começo que no século XVII
Newton já estava lá na Royal Society e Leibniz já tinha também feito a proposta dele do cálculo de integral e Newton com o método das fluxões. E isso tudo já era o cálculo, só que não existia esse conceito de limite. Então, e esse D'Alembert, ele critica esse uso de infinitésimos porque ele considerava algo muito vago. Então, ele fala que ou um número é nulo ou não nulo. Então, aí ele vai defender o conceito de limite e dizer que não, isso tem que ser a metafísica do cálculo. O cálculo tem que se basear no conceito de limite, que, novamente, não existia ali, né? Então, Newton e Leibniz, quando eles vão fazer, né, quando eles vão criar o cálculo, não existe o conceito de limite, né? Que hoje a gente estuda limite inicialmente, depois vai para a derivada, depois vai a integração. Mas, historicamente, não foi assim que aconteceu, né? Não foi assim que aconteceu a criação. Bom, e aí a gente vai ter também Lagrange, que nessa mesma linha de D'Alembert, ele também critica essa noção de infinitésimo muito vaga, e aí Lagrange, ele tenta descrever as funções como uma série de potência, mas é um método falho e, enfim, existem as justificativas. Então, ele tenta reformular o cálculo, só que sem a noção de infinitésimo. Novamente, ele faz isso, tenta fazer isso usando a série de potência. E aí a gente vai para uma outra personalidade extremamente importante, que é Cauchy. E Cauchy, ele é extremamente importante porque aí a gente vai ter a análise. Então, Cauchy, ele deu um passo, de fato, muito firme ali no cálculo, né? Ele pega aquela ideia de D'Alembert do limite ser o centro do cálculo e ele vai formalizar. Então, Cauchy, ele rigorosamente ele vai definir o que é limite, o que é a continuidade e o que é a convergência. Né? Isso é extremamente importante. Inclusive, um fato que eu esqueci de mencionar é que Lagrange é que vai criar o termo derivada, funções derivadas. Não só ele vai definir esse termo, como ele define a notação que a gente usa hoje, que no caso f' de x é a função derivada de f de x. Quem vai formalizar isso aí é Lagrange. E Cauchy, novamente, como hoje a gente estuda a análise real, e vocês percebem que a análise é criada pós-cálculo, né, tipo, um século depois do cálculo, e isso aí veio graças à formalização feita por todas essas pessoas, em especial Cauchy, que deu de fato um passo firme aí nessa formalização do cálculo. E aí a gente vai para uma outra figura extremamente importante, né, que é Gauss, que teve contribuições em diversas áreas da matemática, né? Gauss, ele já era um gênio desde criança e eu acho que todo mundo conhece aquela lenda, né? Que Gauss, quando criança, o professor, para ganhar tempo, pede que os alunos somem de 1 a 100 e aí ele rapidamente apresenta o resultado que hoje que a gente tem de soma de PA. Né? Então, isso já era Gauss quando criança, né? E, enfim, Gauss, desde sempre, ele demonstrava grande domínio e ele também teve seus estudos financiados, né? Porque perceberam, agora não me lembro exatamente o nome de quem foi que financiou os estudos dele, mas ele teve seus estudos financiados para dar sequência, né? Ainda com 23 anos, ele já tinha grande domínio da astronomia, então Gauss, ele contribui no cálculo, na astronomia, na aritmética, na álgebra moderna, teoria dos números. Então, de fato, ele teve grandes contribuições. E aí eu pontuei, né, o postulado das paralelas, porque isso era o postulado das paralelas, que é de Euclides, né? Era uma grande curiosidade de Gauss, assim como de outros matemáticos, como coloquei aí, de Lobachevsky, Bolyai, Riemann e Hilbert. E Gauss, ele se interessava muito por esse postulado e ele queria muito contradizer, só que no seu estudo, no que ele se debruçava, e é importante frisar que Gauss, ele era descrito como muito perfeccionista. Então, ele só publicava os seus trabalhos quando ele tinha certeza daquilo que estava sendo publicado. Então, ele era muito rigoroso no que ele estava fazendo.
Então, ele se debruça ali sobre o postulado das paralelas e, na verdade, ele acaba descobrindo que, de fato, aquilo é a verdade. Só que é importante a gente saber, por isso que eu coloquei Gauss e a geometria, né? Que quando encontram, né, esse texto de Gauss, em que ele acaba, de fato, meio que provando que, de fato, realmente o postulado das paralelas é aquilo, está dado, dá-se início à geometria não euclidiana. E é importante falar sobre isso porque existia como se fosse um dogma que a geometria euclidiana era a única forma de descrição do mundo sensível. E Gauss, ele discorda disso. E aí a gente vai ter a geometria hiperbólica. Então é muito interessante esse estudo de Gauss, juntamente com Lobachevsky, Bolyai, Riemann e Hilbert, que compartilham dessa ideia de Gauss e ajudam, né, a formar todo esse arcabouço aí. Bom, e vamos lá. Bom, aí agora eu vou para a fundamentação do cálculo. Eu coloquei isso porque fundamentação como último, porque observem pela linha que a gente primeiro começa por um método que já funciona, que é o cálculo, porque o cálculo proposto por Newton e Leibniz no século XVII, ele já era utilizado, ele já tinha resultado. Só que existiam muitas lacunas dentro do cálculo. Então, por isso que muitas dessas figuras que eu mencionei, elas vão buscando sempre preencher essas lacunas, formalizar, porque existiam dúvidas quanto à validade. Mesmo que já funcionasse, mesmo que tivessem resultados, Newton e Leibniz lá, eles não se preocupam em provar, né? Eles mostram que funciona. E aí a gente tem aqui outras personalidades que provam, né? Como Cauchy, como eu falei. E aí aqui na fundamentação, eu coloquei essa parte aqui, né? Dedekind e Cantor, os cortes de Dedekind e os números reais. Por que isso é importante? Por conta da hipótese do contínuo. A gente tem ali, no começo, a gente tem aquelas coisas das quantidades, dos infinitésimos, das quantidades muito pequenas, só que isso ainda está muito vago. Então, com toda essa matemática forte, com tanta ferramenta, a gente precisa agora definir quais são os números, que números são esses muito pequenos, o que é número. Então, a gente vai ter aí as propostas de Dedekind e Cantor sobre os infinitos, né? Dedekind, ele vai propor uma criação do conjunto dos números reais, que são chamados cortes, né? Que é a partir de um ponto em que um número é racional, então ele vai criar os reais a partir dos racionais, e a gente vai ter também o Cantor, que também ele vai definir noções de infinito e que existem infinitos maiores do que outros. Então, Cantor, ele era muito avançado, né? Ele tinha um pensamento muito avançado para sua época, e os números reais, eles vêm aí justamente para mostrar que a nossa reta numérica, ela é contínua, não tem buracos, e isso hoje a gente sabe que é extremamente importante para o estudo das funções, o estudo do cálculo, né? Que inclusive foi definida, a função é definida como ponto central na matemática pós-Newton. Então, é interessante a gente perceber essa linha de como que foi criado o cálculo, né, e como que ele depois foi fundamentado e depois que foram provadas as coisas, né, já funcionava, mas existia necessidade de comprovação para que não tivesse dúvidas de que aquilo era verídico, né. Bom, então, foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Finalizando, para